Oi pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aqui na nossa matéria. No vídeo anterior a gente estava falando sobre listas de adjacência, né, para representar os digrafos, né? Aqui, ó, só fazendo uma comparação, né? Então para esse digrafo aqui, ó, como que é a matriz de adjacência desse digrafo aqui, ó? Ela vai ocupar espaço V, que é o número de vértices, ao quadrado, porque eu vou ter V linhas e V colunas nessa matriz, e aí eu vou ter valor 1 quando tem o arco e valor 0 quando não tem o arco. Então, por exemplo, aqui ó, tem um arco de 0 para 2, então eu vou olhar na linha 0, coluna 2, tem que ter 1 aqui, ó. Não tem arco de 0 para 1, então quando eu for olhar aqui, linha 0, coluna 1, tem que ter 0 aqui, tá bom? Então isso era a matriz de adjacência, tá bom? Aí lembra que assim no C, quando a gente aloca a matriz, a gente primeiro tem que alocar o vetor, isso falando de alocação dinâmica, né? Quando a alocação é dinâmica, eu tenho que alocar um vetor primeiro, e esse vetor ele é um ponteiro para outros vetores, né? Então um vetor de vetores, né? Um vetor de ponteiros para outros vetores, né? Então nesse vetor aqui, eu tenho no caso 6 vértices de grafo, né? De 0 a 5. Então eu vou ter lá 6 posições no vetor, de 0 a 5. E aí, para cada vértice, eu vou ter aqui os vizinhos dele, nesse vetor, né? Só que é um vetor que tem tamanho V. E aí, para eu saber se existe um arco saindo do 2 e indo para o 4, sei lá, eu vou ter que olhar nessa posição. Se tiver 1 é porque tem um arco. Se tiver 0 é porque não tem um arco. Então aqui eu vejo que não tem arco do 2 para o 5. Tá bom? Olhando no digrafo aqui, ó, não tem arco do 2 para o 5. Ó. Tá bom? Então a gente viu que essa é uma representação e que ela ocupa o espaço V ao quadrado. Aí depois, no vídeo anterior, a gente estava falando das listas de adjacência, que aí ela é parecida com a matriz de adjacência, só que em vez de ter um vetor aqui em cada posição desse outro vetor aqui, eu vou ter uma lista ligada, tá? Então, e essa lista ligada, ela vai conter os vértices que aqui onde estaria 1, né? Na minha lista ligada vai ter o 2, o 3 e o 4. Então aqui tem 1 na posição 2, 3 e 4, na lista só vai ter os elementos 2, 3 e 4. Então, o que isso muda, né? Nos algoritmos? Que geralmente lá no meu algoritmo, quando eu estou num vértice 0 e eu quero olhar para todos os arcos que saem do vértice 0, eu teria que varrer esse vetor inteiro aqui e olhar se é 0 ou se é 1 em cada posição. Quando for 1, aí eu sei que tem um arco. No caso, quando é a lista ligada, eu posso varrer a lista ligada e eu não preciso verificar nada, porque eu já sei que o que está na lista ligada é porque tem um arco. Né? Os que não têm um arco nem estão aqui na lista ligada. Né? Aí a gente viu que essa outra representação aqui, hoje tá, o espaço aéreo aqui está bem ocupado. Deixa eu dar um tempinho aqui, peraí. Aí a gente viu que essa outra representação aqui, ela é mais compacta, né? Então a matriz de adjacência, ela sempre vai gastar V ao quadrado, independentemente do grafo ser denso ou ser esparso. Já as listas de adjacência não, né? Se o grafo for esparso, né, se ele tiver poucos arcos, então ele vai ocupar menos espaço. Se o grafo for denso, bem denso, né, no máximo possível ele teria arco de todo mundo para todo mundo. Se tiver arco de todo mundo para todo mundo, aí tudo bem, isso aqui vai ficar V ao quadrado também, né? Mas se não tiver, aí vai ficar menos, né? Vai ficar menor. Então o espaço que ocupa aqui é V mais A, né? É o tamanho desse vetor V mais a soma aqui desses nós que vai dar A. Né? Vai ter um nó para cada arco do digrafo. Tá bom? Então V mais A e aqui é V ao quadrado. Tá bom? Aí assim, o que a gente tinha visto ainda na aula passada, em decorrência, né, dessa questão aqui que a gente estava comentando, de que se eu estou num determinado vértice, sei lá, 3,
para eu varrer todos os vértices, para eu varrer todos os arcos, né, que saem do vértice 3, nessa representação aqui de matriz de adjacência, eu teria que varrer esse vetor inteiro. Já na outra representação, eu teria que varrer essa lista ligada, né, e a lista ligada em geral pode ser menor do que o vetor, né. Então, aí a gente viu que na hora de escrever alguns algoritmos, então além de ocupar menos espaço, né, além da lista de adjacência ocupar menos espaço, alguns algoritmos vão ficar mais eficientes, né? Então a gente tinha visto lá o algoritmo show, né, que é o que mostra o digrafo lá, que imprime o digrafo na tela. A complexidade dele é proporcional ao número de arcos, né? É V mais A, né? Então, se isso aqui for esparso, né, se o digrafo for esparso, ele vai passar rapidinho por aqui e vai imprimir. Se eu tiver aqui um digrafo esparso, mas com matriz de adjacência, da mesma forma ele vai ter que olhar as posições que estão com 0 e as que estão com 1 também. Então o algoritmo vai ficar mais lento, tá? Então além de eu gastar mais espaço, eu vou gastar mais tempo, tá bom? Só que a gente viu isso naquele algoritmo que era para mostrar o grafo. Vamos ver agora no algoritmo do caminho, né? Vamos ver, adaptar o algoritmo do caminho para usar as listas de adjacência, né, no lugar da matriz de adjacência, e vamos ver o impacto que isso vai ter no desempenho do algoritmo. Acho que já dá para imaginar o que vai acontecer aí, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então, em linhas gerais, ó, o algoritmo é igualzinho o anterior, tá? Lembra que o algoritmo ele era dividido em duas funções, né? Nessa função path e na outra recursiva, que é o path R aqui de recursivo, né? Então a primeira parte não vai mudar nada, né? Ele só, bom, eu não vou nem, acho que eu vou explicar rapidinho, né? Vocês lembram que o que ele faz no começo, né? Ele rotula todo mundo como -1 e depois ele fala que o pai de todo mundo é -1, né? Lembra que esse rótulo é se foi visitado, se não foi visitado, e aqui o pai, o vetor dos pais é o da arborescência, né? Então primeiro ele limpa, digamos, esses vetores, depois ele vai lá e fala que a raiz da arborescência, que é o S, né? Então o pai do S vai ser o próprio S, né? Então ele está dizendo que o S vai ser a raiz da arborescência. E aí ele faz a chamada recursiva para S, tá bom? Então, ou seja, até aí não mudou nada ainda, né? Então o que vai mudar vai ser a função recursiva, tá? Bom, quando tinha a matriz de adjacência, como que era essa função? Ela, primeiro, então, eu chamo ela para algum vértice, né? No caso, a primeira chamada eu chamo para o S, né? Então, quando eu chamo, e aqui eu estou recebendo como V, tá? Então recebi fiz essa chamada recursiva para um certo vértice. Aí a primeira coisa que faz, né? Ele vai lá e rotula como 0, né? Então assim, visitei, agora esse vértice está visitado, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar todos os arcos que saem de V, e aí se esse vizinho W aí do V não tiver sido visitado ainda, aí ele faz uma chamada recursiva para esse vizinho, certo? E também coloca lá na arborescência, né, que ó, fui eu que visitei esse cara, então eu que vou ser o pai dele na arborescência, né? Era isso que o algoritmo fazia. Então aqui a coisa vai continuar igual, né? Vai mudar muito pouco. Então o que vai mudar de fato? É nessa parte aqui, ó, na linha 2 e linha 3, né? A linha 2 e a linha 3, o que está sendo feito aqui, ó? Eu estou fazendo um for para todo W de 0 até V, né? De 0 até V menos 1, né, na verdade. E eu primeiro então tenho que listar todos os vértices para ver se existe o arco de V para W. Então vou listar todos os Ws, e aí se tiver 1 lá na matriz de adjacência, é porque tem o arco, tá? Aí, tendo o arco, aí eu vejo, o W não foi visitado ainda? Não. Então agora eu sou o pai dele e eu faço a chamada recursiva para ele. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer então? A gente vai tirar essa linha 2 e 3 e vai colocar no lugar essa nova linha 2 aqui, ó. Que é em vez de varrer o vetor, a gente vai varrer uma lista ligada, né? Então a gente começa com P na cabeça da lista ligada, e aí vai lá, enquanto o P for diferente de nulo, o P vai indo para o próximo, tá bom? E aí aqui a gente não precisa do if, né? Para saber se o W, se existe, né, o arco do V para o W. Porque a gente sabe agora
que ele está na lista lá de adjacência do W, né? do V, desculpa. Então o W ele está na lista de adjacência do V. Então é porque tem o arco. Eu não preciso fazer essa verificação. Certo? Só isso que muda, né? Aí, agora vamos analisar o consumo de tempo, né? Então, o que muda no consumo de tempo? Então, lá no algoritmo inicial aqui, ó, esse aqui, né? Isso aqui é linear, certo? Tem um for aqui, né, para todo vértice e tal. Então, esse algoritmo ele é linear, mais o consumo do algoritmo recursivo aqui, tá bom? Então ele vai ser O de V mais o consumo desse aqui, tá? É o que ele está dizendo aqui, ó. Só que ele colocou na linha 3 e na verdade era na linha 6, tá bom? Mas isso não tem problema, tá? A questão toda é essa. O que falta fazer é analisar essa função recursiva, tá bom? Então a complexidade vai ficar θ de V, né? Eu falei ó, mas é θ na verdade, né? Porque esse laço aqui ele vai gastar sempre V, né? Não tem pior caso, o melhor caso é sempre V, então é θ, né? E mais aí o que gastar a função recursiva. Certo? Então vamos ver o que gasta a função recursiva, né? Bom, aqui já está aqui dito, né? Vai ser O de V mais A, mas vamos ver o que por quê, né? Por quê? Lembra que assim, ó, na simulação a gente, vocês lembram que assim, cada vértice ele é visitado uma vez se você olhar lá na execução do algoritmo, né? Cada vértice é executado uma vez. Visitado, desculpa, uma vez. Só que se você vê também, cada arco também é visitado uma única vez. Porque lembra que na simulação era assim, quando a gente visita o vértice, a gente pinta o vértice de vermelho. Aí, quando a gente vai olhar os arcos que saem dele, aí se o arco ele vai para um vértice que ainda não foi visitado, a gente pintava o arco de vermelho, né? Que inclusive esse arco ele ia ser um arco da arborescência, né? Quando a gente olhava para um arco em que o vértice já estava visitado, aí a gente pintava aquele arco de azul. Tá? Era a única diferença, né? A gente meio que na simulação lá, a gente pintava o arco ou de vermelho ou de azul. Mas no fundo, o que a gente fazia era visitar cada arco uma vez só. Tá bom? Exatamente uma vez. Né? Então, a complexidade ela vai ser justamente o tempo de visitar um vértice uma vez e o arco uma vez. Então vai ser V mais A. Tá bom? Isso muda em que, com relação ao que estava antes? Antes era V ao quadrado. Agora ficou V mais A. Por que antes era V ao quadrado? Né? Porque na hora de eu visitar os arcos, né, eu ia olhar a matriz de adjacência. Né, ó. Então eu ia ter que olhar todos os vértices para saber se existe ou não existe o arco saindo do V e indo para W. Então, como eu vou visitar cada vértice no máximo uma vez que eu cair naquele vértice, eu vou ter que olhar aquele vetor inteiro, né? Então, no pior caso, se eu visitar todos os vértices, eu vou varrer a matriz de adjacência inteira, tá? As posições que tem 0 e as posições que tem 1 também. E isso aí vai dar V ao quadrado. Agora, nesse caso aqui, não. Nesse caso, no pior caso, né? No pior caso, eu vou visitar todos os vértices do digrafo. E eu vou andar na lista ligada de todos eles, tá? E isso na soma vai dar V mais A, tá bom? Então V mais A, se o digrafo for esparso, aí vai ficar mais eficiente do que V ao quadrado, tá bom? Então, ou seja, mais um algoritmo que vale a pena você trocar a matriz de adjacência por um vetor de listas de adjacência, que aí o algoritmo vai ficar mais eficiente quando o digrafo for esparso. Certo? Então é isso. Agora deixa eu só tomar uma água aqui. Agora a gente vai falar de um algoritmo que ele é uma continuação, eu diria, um desdobramento natural desse algoritmo de caminho que a gente fez.
que é o algoritmo de busca em profundidade, tá? Essa sigla aí DFS, traduzindo ela em português, é busca em profundidade, tá? Que a gente chama, tá? Em inglês aí é depth, eu não sei nem como é que fala isso direito, depth first search, tá? Então é uma busca primeiro na profundidade, tá bom? Então em português geralmente a gente fala busca em profundidade, tá? Então o que é uma busca? Aqui busca não é busca no sentido de que assim, sei lá, quando a gente tem uma estrutura de dados lá, igual no caso das árvores B lá, né? Que a gente tem uma chave e que a gente vai fazer uma busca por essa chave dentro da estrutura. Não é nesse sentido que a gente vai falar, tá? Essa busca aqui que a gente está falando, ela é mais uma varredura, tá? A não ser que você quisesse buscar algum vértice nessa ordem, e aí quando você encontrasse esse vértice, você pararia a sua busca. Mas não vai ser o caso aqui, tá? No nosso caso, é mais uma varredura mesmo, tá? Então é uma varredura, né? Lembra que assim, ó, quando vocês estudaram em AED 1, vocês estudaram árvores, né? E aí vocês estudaram varreduras também nessas árvores, né? Assim, eu vou olhar, vou fazer um percurso em ordem na árvore, né? Ou então vou fazer um percurso em pós-ordem na árvore. Eu vou fazer um percurso em ordem lá, era em ordem, pós-ordem e pré-ordem, né? Eram os tipos de percursos lá que vocês faziam na árvore, né? Enfim, você vai ter que olhar uma vez cada elemento do conjunto e aí você, em alguma ordem, que você vai eleger, né? Então você fala, eu vou fazer... aí no caso do digrafo, é a mesma coisa, você fala, eu quero fazer uma varredura no digrafo, né? Eu vou listar todos os vértices do digrafo, mas em qual ordem, né? Qual é o percurso que eu estou fazendo nesse digrafo? Tá bom? Então esse percurso aí, entre aspas, tá? Que a gente vai ver é o que a gente chama de busca em profundidade, tá bom? Então a busca em profundidade é a ordem que você vai fazer, tá? Então vamos ver como é essa varredura, tá? Então o algoritmo de busca, ó, até aqui tá escrito aqui, né? Varredura, ainda bem, né? Então o algoritmo de varredura examina sistematicamente todos os vértices e todos os arcos de um digrafo, tá bom? Então ele vai olhar os vértices e os digrafos, e os arcos. Cada arco é examinado uma só vez, né? Depois de visitar sua ponta inicial, o algoritmo percorre o arco e visita sua ponta final. Beleza. Então vamos fazer aqui essa busca em profundidade nesse digrafo aqui, ó. Então no começo eu ainda não visitei ninguém, né? Aí eu vou começar a partir do zero, né? Aí, ó, aqui eu vou rodar basicamente aquele algoritmo do caminho lá, tá? Então estou construindo aquela arborescência lá do algoritmo do caminho. Então eu vou lá, visito o 1. Aí do 1 não tem nenhum arco saindo do 1, né? Então eu terminei agora, eu examinei todo o 1, aí eu vou voltar para o 0. Aí agora eu vou examinar o próximo arco do 0, né? Que é o 4. Não foi visitado ainda, então eu faço a chamada recursiva para o 4. Visitei o 4. Aí eu vou olhar os arcos do 4. É o 1, o primeiro arco. Já foi visitado. Beleza. Pinto de azul aqui, né? Agora eu vou para o próximo arco saindo do 4, é o 5. Não foi visitado ainda, faço a chamada recursiva. Estou no 5, vou olhar o arco saindo do 5, do 5 para o 1. Já foi visitado, então esse arco aqui é azul. Tem mais algum arco saindo do 5? Não. Então eu terminei de examinar o 5, vou voltar para o 4. Tem mais algum arco saindo do 4 que eu não examinei? Não. Então vou voltar para o 0. Tem mais algum arco saindo do 0 que eu não examinei? Não. O algoritmo que a gente tinha visto do caminho, ele terminaria aqui, né? Então, o algoritmo ele lembra que a gente quer encontrar um caminho saindo do S e indo para T, né? Então, se o S fosse 0, a gente ia rodar ele saindo do 0. Aí ele construía essa arborescência e ele parou. E aí o algoritmo para.
A nossa busca em largura, ela não vai parar agora. Por quê? Porque eu quero visitar todos os vértices do digrafo, tá bom? Então eu vou ter que escolher algum vértice que não foi visitado ainda, né? Então no caso aqui eu vou pegar o 2, tá? Então o 2 não foi visitado ainda. Então agora eu faço uma chamada recursiva para o 2. Eu vou começar uma nova arborescência a partir do 2. Aí ele vai olhar os arcos lá. Ah, o 0 já foi visitado. Não está dentro da mesma arborescência do 2, né? Ele está em outra arborescência, mas ele já foi visitado. Tá? Então nesse caso aqui eu estou pintando de azul. Depois a gente vai rever aí essas cores, tá bom? No final da aula aí a gente vai falar de outras cores aí que a gente vai usar, tá bom? Mas por enquanto vamos pôr azul, tá? No sentido de que ele não vai, o 2 não vai ser o pai do 0, tá? Aliás, até porque eles vão estar em arborescências diferentes, né? Então, beleza. Aí eu vou para o próximo arco, saindo do 2, que não foi examinado ainda. Aí vai para o 3. Ah, o 3 não foi visitado. Beleza, pinto de vermelho. Aí eu vou olhar os arcos saindo do 3. Aí tem um indo para o 4. Ah, mas o 4 já está visitado. Beleza. Aí outro arco, vai para o 5. Ah, o 5 já está visitado. Beleza. Terminei explorei já todos os arcos que saíam do 3. Volto para o 2. Tem mais algum arco saindo do 2 que eu ainda não olhei? Tem. Olhei. Ah, o 4 já está visitado, então eu não vou fazer a chamada recursiva. Beleza, terminou. Agora sim terminou a busca em profundidade, tá bom? Eu olhei eu visitei, né, todos os vértices e todos os arcos do digrafo, tá bom? E eu pintei aí os de vermelho, os que estão na arborescência, nas arborescências, né, que agora eu tenho 2 arborescências, e pintei de azul os que ficaram de fora das arborescências. Beleza? Então, isso é a busca em profundidade, tá bom? Então, olhando agora, ou seja, é a mesma coisa, a gente só está, tipo, agora fazendo uma varredura, se a gente quer olhar todos os vértices do digrafo, e a gente usou lá aquele mesmo algoritmo do caminho, só que agora, em vez da gente fazer uma vez só, né, o algoritmo, partindo de um certo vértice, agora a gente parte de algum vértice, faz lá o algoritmo do caminho. Se ele não, nessa passada, ele não conseguir visitar todo mundo, eu tenho que pegar alguém que ainda não foi visitado, executar o algoritmo de novo. Aí, se depois dessa segunda chamada ainda tiver vértice não visitado, eu vou fazer uma terceira chamada. E assim por diante, até... desculpa, né? Eu falei uma terceira chamada, mas obviamente uma terceira chamada para um vértice que não foi visitado ainda. Então eu vou fazendo isso até eu visitar todos os vértices do digrafo, certo? Então aí, ou seja, agora vamos ver como é que fica o código, né? Acho que vai ficar fácil de adaptar, né? Então aqui, ó, vamos ver, ó. Tem um contadorzinho aqui, tá? Que ainda, por enquanto, a gente não está mexendo nele ainda, né? Ele vai ser aqui a ordem, esse contador, ó, na simulação... Ah, tá, desculpa, né? Eu acabei nem falando aqui, ó. Esse número que está lá no contador do algoritmo é a ordem em que eu estou visitando os vértices. Então eu comecei, ó, eu estou colocando 0 aqui em cima. Ó. Tá? Aquele contador vai ser esse número que está aqui em cima. Tá? Então o primeiro vértice que eu visitei vai estar com esse contadorzinho 0. Né? Aí ó, depois, ó, o segundo vértice que eu visitei, o terceiro, o quarto... O quinto, tá vendo? O quinto vai estar com o contador 4, que o contador começa do 0, né? E o sexto, sabe, tá bom? Então o contador é só para mostrar a ordem em que eu estou visitando os vértices, tá bom? Então lembra que a gente está fazendo uma varredura, e aí se a gente for imprimindo na tela, né? Então esse aqui vai ser o primeiro vértice que eu vou imprimir na tela. Esse aqui é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto. Tá bom? Então ele vai aparecer na tela lá. Qual é a ordem, se você for fazer uma varredura lá com busca em profundidade, né? Como que você lista os vértices do digrafo? O output vai ser 0, 1, 4, 5, 2, 3. Beleza? Agora sim vamos lá para o algoritmo. Então no começo lá ele zera esse contador, tá? O contador está como uma variável global aqui, tá?
Então eu zero o contador, aí eu rotulo todo mundo como -1, tá? Então não foi visitado ainda, né? Aí eu vou para todo vértice do digrafo, então eu vou começar indo do zero, né? Para todo vértice do digrafo, aí eu vejo, se você não foi visitado ainda, faz aquela chamada recursiva. Então eu vou começar uma arborescência partindo desse vértice V, tá bom? Então ele vai começar partindo do zero. Aí depois que terminar a chamada recursiva, ele vai para o 1. Se o 1 foi visitado lá ele está dentro dessa primeira arborescência, aí ele vai acusar aqui, né, que o vértice já foi visitado, aí ele não vai fazer nada. Aí ele vai para o 2. Ah, o 2 também está naquela arborescência, não vai fazer nada. Até ele encontrar algum que não foi visitado ainda. Aí quando ele encontrar um que não foi visitado ainda, ele vai fazer a chamada recursiva. Ou seja, ele vai começar uma nova arborescência a partir desse cara que não foi visitado. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó. É isso. Então, aqui ó, é importante só a gente lembrar que é assim, ó, como o algoritmo lá está implementado, ele vai começar do zero. Eu poderia começar de qualquer lugar, tá bom? Porque, enfim, então eu tenho que estabelecer essa ordem. Eu vou começar do zero. Então, eu vou começar do zero. Beleza. A primeira arborescência vai ter raiz zero. Aí, quando eu terminar, quando eu encontrar a primeira arborescência, aí eu, tipo, como não visitou todos os vértices, eu teria que selecionar algum vértice que não foi selecionado ainda. Poderia ser o 2 ou poderia ser o 3. Mas do jeito que o algoritmo está implementado, ele vai ser pelo 2, porque tipo, aquele laço lá ele vai do 0 até o V-1, né? Então ele vai olhar o vértice não visitado com o menor rótulo, tá? E aí ele começa a arborescência a partir dele, tá bom? Tá? Então do jeito que esse algoritmo está implementado, você precisa lembrar disso, tá? Porque se a gente fosse falar de forma mais abstrata, você poderia começar a busca a partir de um vértice qualquer, aí constrói uma arborescência, aí você vai a partir de um vértice qualquer que não foi visitado ainda, e aí constrói outra arborescência e assim por diante. Mas não, a gente não está fazendo assim, a gente está mantendo essa ordem aí, tá? Então começa do zero, a primeira arborescência, aí a segunda arborescência é o vértice com o menor rótulo que ainda não foi visitado, e assim por diante. Então vamos olhar aqui, né? Beleza. Agora vamos... e aqui continua igual, né? Aqui é o mesmo algoritmo de antes, né? Na hora de visitar, aí em vez de eu marcar como zero, né? Que antes o visitado era zero. Aqui o visitado a gente vai colocar o contador lá e vai dar mais, tá bom? Então o LBL na posição V igual a -1 indica que não foi visitado ainda. Se for diferente de -1, é que foi visitado, tá bom? Então a gente não vai mais visitar só com zero, a gente vai visitar com o contador. Então o primeiro cara visitado vai ser 0, mas o segundo vai ser 1, o terceiro vai ser 2 e assim por diante, tá bom? E aqui, ó, tá sendo implementado com matriz de adjacência, né? Então eu estou fazendo aquele forzinho lá, listando todos os Ws para depois ver se existe ou não existe o arco de V para W, tá bom? Aí se existe o arco, eu tenho que ver se o W ainda não foi visitado. Aí se ele for visitado, eu faço a chamada recursiva, tá bom? Agora se fosse lista de adjacência, em vez de eu varrer aqui o vetor inteiro, eu ia varrer a lista ligada, certo? Beleza, né? Então, acho que é isso. Acho que deu para sacar, né? Não tem muita novidade aí. E aí, obviamente, né, a análise do tempo é a mesma coisa de antes, né? Porque no caso anterior, o pior caso, lá quando a gente fala do algoritmo de caminho, o pior caso é quando o S, que seria o vértice de origem lá do caminho, quando a partir dele a gente consegue visitar todos os vértices do digrafo, né? Esse seria o pior caso. Aí por isso que lá a gente colocou O, né? Então lá a gente colocou O de V mais A, né? E O de V ao quadrado. Agora, a única coisa que vai mudar é que em vez de O a gente vai colocar θ, né? Porque agora a gente quer visitar todos os vértices do digrafo. Então mesmo que a gente rode uma vez lá, constrói a arborescência e ainda não visitou todos os vértices do digrafo, aí a gente vai escolher lá algum vértice ainda não visitado, vai chamar recursivo de novo. Então a gente vai visitar todos os vértices do digrafo.
tá? Então nesse caso é θ, tá? Não tem aí pior, melhor caso. É tudo sempre dá na mesma, tá? Ele vai visitar o digrafo todo. Beleza? E aí, de novo, vetor de lista de adjacência vai ficar mais eficiente do que matriz de adjacência, tá? Quando o grafo for esparso. Beleza? Agora vamos dar uma olhada vamos fazer essa classificação dos arcos de acordo com o que aconteceu aí no processo aí de busca em profundidade, tá? Tô tomando minha água aqui. Porque a gente tinha pintado lá me dá só um minuto, pessoal. Eu preciso fazer uma coisa que eu já volto. Pera aí. Tem uma porta aqui que fica aberta, a porta de um quarto aqui, e aí chega esse horário aqui da tarde, bate o sol ali bem na janela e o sol vem, reflete bem na minha cara aqui. Eu preciso fechar a porta ali, senão eu não consigo. Tá bom. Bom, quando a gente fez a simulação, a gente estava pintando os arcos, né, ou de vermelho ou de azul, tá bom? E isso é uma classificação dos arcos, né? Que os arcos vermelhos são os que estão em alguma arborescência e os arcos azuis são os que não estão em nenhuma arborescência, né? Só que agora a gente vai fazer uma outra classificação, tá bom? Uma classificação um pouquinho mais mais sofisticada, vamos dizer assim, dos arcos. E depois, assim, lá na próxima aula a gente vai ver a utilidade disso, tá bom? Então, por enquanto, talvez vocês vão ficar assim se perguntando, putz, para que eu vou fazer essa classificação, né? Aí o que eu digo para vocês, espera um pouco aí. Mais para frente a gente vai entender para que vai servir essa classificação que a gente vai fazer, tá bom? Então primeiro vamos ver essa classificação aí, depois a gente vê para que ela serve, tá? Então, o primeiro tipo de arco agora são os arcos da arborescência, né? Então esses são os mesmos de antes lá, né? Os arcos da arborescência são os arcos VW que o DFSR percorre para visitar W pela primeira vez, tá? Exemplo, arcos em vermelho são os arcos da arborescência. Aqui, ó, o zero agora é esse cara aqui, né? Então, se eu partir do zero aqui, ó, quando o zero estava aqui, ó, aí eu ia ter uma arborescência aqui e outra aqui, né? Mas agora, como eu rotulei esse carinha aqui como zero, aí como a partir dele eu consigo visitar todos os outros, eu vou ter uma única arborescência, tá bom? Mas o fato é, o arco vermelho são esses das arborescências, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, quando a busca acontece isso aqui, ó, eu vou ter duas arborescências, né? Então os arcos vermelhos seriam esses aqui só, tá? São os que na arborescência ficou lá como o zero ficou como o pai do 1, né? E essas coisas aí que tem a ver com o pai, né? Tá bom? Então isso aí é o que é o arco de arborescência, tá? Depois, aí a gente vai falar que os arcos vermelhos, eles formam essa floresta de busca em profundidade, tá? Por que é uma floresta? Porque é um conjunto de arborescências, tá? Então pode ser que tenha uma arborescência só, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha 20, né? Então o conjunto de todas essas arborescências vai ser uma floresta, tá bom? E aí a gente vai dizer que é a floresta da busca em profundidade. Beleza. Aí, só que agora a gente vai introduzir 3 classes novas aqui de arcos, tá? Que vão ser os verdes, os azuis e os roxos, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O que vai ser um arco verde, tá? O arco verde a gente vai chamar de arco de retorno, tá? Então, e aí como que a gente classifica isso, né? Como é que a gente sabe que esse arco vai ser classificado como arco de retorno, tá? Então, um arco VW, ele vai ser um arco de retorno se o W for um ancestral de V,
tá? E aí quando a gente fala de ancestralidade, a gente está olhando para uma arborescência, que lembra que a arborescência que tem esse conceito de pai, de filho, né? Então o ancestral, ele é ou teu pai, ou teu avô, ou teu bisavô, né? Alguma coisa assim. Então aqui no caso, ó, olhando para 1, 5, tá? Então o VW aqui seria 1, 5, tá? Então o W, que é o 5, ele é ancestral do 1, porque ele é o avô do 1, né? Nessa arborescência aqui ele é o avô do 1. Então se ele é avô do 1, então esse arco aqui agora do 1 para o 5 é um arco de retorno. E aí o arco de retorno eu pinto de verde, tá bom? Esse aqui também é um arco de retorno, porque o arco aqui VW, né, o V é o 6, o W é o 3, e aí o 3, ele é pai do 6 na arborescência, portanto ele é ancestral do 6 na arborescência. Então esse arco aqui é um arco de retorno. Beleza? Então isso é um arco de retorno. Aí o que é um arco descendente? Tá? É a mesma ideia do arco de retorno, só que ao contrário, né? Então o arco VW ele é descendente, CW é descendente de V, tá? Só que ele não é filho, tá? Ele é descendente, mas não é filho. Então não é bem ao contrário, né? Porque aqui no caso, ó, né, assim, ele é quase ao contrário, né? Ele não é qualquer descendente, não pode ser o filho, porque se fosse o filho, aí o arco seria vermelho, né? Então ele é um descendente, mas não é o filho, tá bom? E aí então esse vai ser classificado como arco descendente, tá? Ou seja, né, se tem por exemplo, do 0 para o 7, se eu estou dizendo que ele é um arco descendente, então eu sei que existe um caminho do 0 até o 7 na arborescência, tá bom? Aqui é um caminho pequenininho, mas poderia ser mais um helicóptero. Poderia ser um caminho gigante, né? Então, mas se ele é um arco descendente, eu sei que vai ter o caminho do V para o W dentro da arborescência, tá bom? Agora, por fim, o último tipo de arco, que agora é o azul, né? Então, antes aqui todo mundo que não era vermelho era azul, né? Agora não, agora uma parte aqui daqueles arcos que antes eram azuis, uma parte ficou verde, outra parte ficou roxa, e agora sim o que vai sobrar que vai ser os azuis, né? Então como que eu classifico esses azuis aqui? Os azuis são os que a gente vai chamar de arco cruzado, tá? Então um arco VW, ele é um arco cruzado se o W não é ancestral nem descendente de V, tá? Então, por exemplo, ó, a relação entre 4 e o 0, né? Eles não estão nem na mesma arborescência, né? Então eles não é ancestral e nem descendente. Nesse caso aqui é gritante porque eles não estão nem na mesma arborescência, né? Então um arco cruzado é azul. Só que agora esses dois aqui, ó, o 6 e o 4, né? Eles estão na mesma arborescência, né? Só que eles não têm uma relação de ancestralidade, né? Eles são irmãos aqui, né? Eles são filhos do mesmo pai, né? Então um não é ancestral do outro, tá? Então é um arco cruzado, tá bom? Beleza, então a gente só vai ter lá no digrafo, né? Depois que a gente faz a busca em profundidade, todos os arcos do digrafo eles vão ser classificados com um desses três rótulos. Ou ele vai ser um arco de arborescência, é um desses três não, né? Eu falei três, mas são quatro, né? São quatro cores, né? Então, ou ele vai ser vermelho, que aí é o arco de arborescência, ou ele vai ser verde, que é um arco de retorno, ou ele vai ser roxo, que é o arco descendente, ou ele vai ser azul, que é um arco cruzado. Beleza? Então assim, pessoal, primeira coisa, tá? Se você ficou com dúvida nisso, volta um pouquinho o áudio, o vídeo, né? Olha lá direitinho, vê se você fixou bem na sua cabeça o que é um arco descendente, o que é um arco de retorno, o que é um arco descendente, o que é um arco cruzado, tá bom? Então eu vou falar de novo aqui rapidinho agora, tá? Então assim, o arco descendente é quando eu tô lá na busca e aí eu estou visitando o vértice pela primeira vez. Então eu vou dizer que esse vértice que foi visitado ele vai ser filho do outro lá que fez a chamada recursiva. Então aí ele vai entrar como um arco da arborescência, né? E aí eu pinto ele de vermelho. Depois, os outros arcos, né? Depois que eu terminei a busca, como é que eu classifico os outros arcos?
Aí eu vou olhar, eu vou falar assim, olha, se esse arco ele vai de um vértice V para um vértice W, em que o W é ancestral do V, em alguma arborescência, né? Ou seja, eles teriam que estar na mesma arborescência, né? E o V teria que ser descendente do W, né? Ou o W vai ancestral, para não confundir, eu vou usar a mesma palavra que ele usa lá. Então o W, que no caso aqui é o 5, ele teria que ser ancestral do V, né? Aí então vai ser um arco de retorno. Tá? Aí o arco descendente é quase que o inverso disso. Tá? Por que eu falo quase que o inverso? Porque eu posso ter um arco verdinho aqui voltando, um arco vermelho indo e um verdinho voltando. Agora eu não tenho como ter o verdinho do lado do roxinho, né? Porque, tipo, então, ou seja, o arco roxinho, que é o arco descendente, de um vértice V para um vértice W, é quando o W é descendente do V na arborescência, mas não é filho, tá bom? Porque se fosse filho, o arco seria vermelho, né? Tá bom? Então é quase que o oposto do verde, né? O roxinho é quase que o oposto do verde. Beleza, e aí o que sobra, né? Fora essas três cores que eu falei, o que sobra é o azulzinho, tá? Então o azulzinho, que é o arco cruzado, né? É quando o V ele não é nem ancestral e nem descendente do W, né? Um não é do outro, né? O V não é do W, o W também não é do V, né? Um não é ancestral do outro. E, portanto, um não é também descendente do outro. Tá bom? Então isso vai acontecer quando? Quando eles não estão na mesma arborescência, ou então eles estão na mesma arborescência, mas eles não têm essa relação de ancestralidade. Tá? Eles podem ser irmãos, ou podem ser primos, ou alguma coisa assim. Tá? Certo? Agora vamos ver, aí agora uma coisa interessante, né? Como classificar, como fazer a classificação desses arcos, né? Eu poderia pensar assim, eu vou fazer um algoritmo que fala para mim aí qual é a classificação de cada arco, né? Mas para isso a gente precisaria caracterizar, né? Falar assim, pô, como que eu sei rotular um arco, né? E aí a gente vai caracterizar isso da seguinte forma, tá? Então, primeiro, antes de eu falar a caracterização, vamos só olhar aqui para esse vetorzinho D e esse F aqui, ó. Então, o vetorzinho D, ele vai registrar o momento em que um vértice V foi descoberto, tá? Esse descoberto é assim, ele foi visitado pela primeira vez, tá? É o momento do descobrimento dele, tá? E aí o F é o momento em que esse vértice V aí foi completamente examinado, tá? Então pensa como F aí, só para a gente associar uma palavra que comece com a letra F, né? A gente vai falar que é o momento em que o vértice foi finalizado, tá? Que é aquela hora em que a gente já olhou todos os arcos que saem dele e aí vai voltar na recursão. Então você pode dizer que esse vértice foi finalizado, tá? Então o FV vai guardar esse instante, tá bom? E o que é esse instante aí que eu estou falando? Imagina que o nosso algoritmo ele tem uma contagem dos eventos, né, que vão acontecendo ao longo do tempo. Então ele conta assim, eu descobri um vértice, então é um evento. Eu finalizei um vértice, é outro evento. Tá? Então, à medida que os eventos vão acontecendo, esse contador do tempo vai avançando, tá bom? E aí a gente vai marcar isso aqui nos vértices, né? Aí, eu tô quase querendo parar esse vídeo aqui, que a minha garganta está doendo já. Deixa eu tomar uma água aqui, respirar um pouquinho para ver se eu paro o vídeo ou se eu continuo. Pera aí. É que lá na aula, às vezes vocês param, vocês me interrompem para fazer perguntas, né? Isso dá uma descansada na minha voz e dá uma descansada também na minha cabeça, né? Porque chega uma hora que a gente começa a cansar, né? Mas tá bom, parei para respirar. Acho que eu vou agora. Vamos lá. Então vamos simular aqui isso aqui, né?
Então vamos ver aqui, ó. Na nossa busca, é que aqui não tá ajudando muito, que não tá passo a passo. Mas imagina então, a nossa busca começa do zero, né? Então no momento, no instante zero, eu descobri, tá? O descobriu vai ficar do lado esquerdo, finalizou vai ficar do lado direito, tá bom? Então o lado esquerdo é o D de V, o lado direito é o F de V, tá bom? Então no instante zero, qual foi o evento que aconteceu? Eu descobri, eu visitei pela primeira vez o vértice zero. Né? Aí eu vou olhar todos os arcos que saem dele. Né? Aí o primeiro arco vai ser o 5. Aí eu visitei o vértice 5, então. Então o contador do instante aumentou, né? Agora é o instante 1. Eu visitei o 5. Aí eu vou olhar agora os arcos que saem do 5. Aí eu vim aqui para o 2. Lembra que a gente visita sempre do menor para o maior. Na verdade é assim, né? Isso aqui também é uma coisa que é assim, né? Agora eu vou ter que... Eu nem sei. É porque assim, ó, aqui a gente visita, ó, aqui, né? Quando a gente tem a matriz de adjacência, a gente sabe que quando a gente vai visitar os arcos, né, que saem de um vértice, a gente vai do menor para o maior. A gente tem esse controle aqui. Aqui a gente não tem, né? Aqui a gente vai andar na ordem que está lá na lista de adjacência. Então, se na hora que foi construído o digrafo, eu fui adicionando os arcos nessa ordem crescente aí, né? Aí beleza, vai ficar igual o outro algoritmo. Se eu adicionei numa outra ordem, aí o algoritmo vai acontecer numa outra ordem, tá bom? Então isso é um detalhe aqui que é importante a gente lembrar, né? Então isso eu falo porque, sei lá, às vezes se você implementar o algoritmo, testar, e aí você vai falar, putz, essa versão aqui ele deu uma resposta, essa versão deu outra. Pode ser, a questão pode ser essa, tá? Foi a ordem em que você adicionou os arcos, tá bom? E aí você lembra que assim, esse percurso de busca em profundidade, ele tem essa versão mais genérica, né? Que é assim, parte de um vértice não visitado, constrói arborescência, depois parte de um outro não visitado, constrói arborescência. E essa arborescência também, ela, sabe, quando você vai visitar um vértice, você vai olhar todos os arcos que saem daquele vértice. E essa é a versão genérica, né? Então você vai falar, vou olhar todos os arcos que saem de um vértice, você não está falando em que ordem você vai fazer isso. Né? Então essa seria a versão mais genérica. Agora uma versão mais específica é assim, vamos olhar primeiro né, em ordem aí dos vértices, então começa lá do vértice 0, aí você começa a arborescência partindo dele, aí tipo na hora de você olhar os arcos, você também vai olhar em ordem crescente, né? Essa é uma versão mais específica, tá bom? As duas estão corretas, tá? Então, se você sabe, ou seja, a resposta ela não vai ser única, né? Se você não tiver esse negócio da ordem aí, pode ser que dê uma resposta diferente, tá bom? Enfim, eu espero que vocês entendam o que eu estou falando aí. Isso não muda nada para as coisas que são importantes aí, tá bom? Que é, no caso lá, quando você quer descobrir se tem ou se não tem caminho entre o S e o T, isso tudo que eu falei não vai alterar essa resposta, tá bom? Agora, se você for olhar lá para busca em profundidade, a ordem em que ele vai listar os vértices vai mudar, né? Se eu mudar a ordem lá que eu estou fazendo as coisas, a resposta vai mudar. Inclusive vai mudar as cores dos arcos, tá bom? Por isso que é importante vocês terem isso em mente, porque senão você vai falar, esse arco aqui, ele tem que ser vermelho na resposta. Não, ele não tem que ser vermelho, depende se a tua busca começou, né? Vamos supor que se começasse a busca do 4 aqui, aí esse arco aqui ia ficar vermelho, tá bom? Então, sabe, a cor do arco, ela tem a ver com o algoritmo que fez a busca em profundidade, tá? Então, se a gente fixar essa versão aí mais específica, né, que começa do vértice com menor rótulo, e também na hora de visitar os arcos, a gente vai na ordem, né, vai visitando os vértices nessa ordem crescente, aí sim você pode, né, falar com mais propriedade que com certeza tal arco vai ter tal cor ou tal outra cor, tá bom? Desculpa eu gastar tempo demais falando nisso, mas eu acho que era importante eu falar isso para não dar confusão lá no futuro.
tá bom? Então, agora voltando aqui à simulação que eu estava fazendo nessa ordem crescente aí, né? Então, comecei do zero, então instante zero, qual foi o evento? Que eu descobri esse vértice. Aí depois eu vim visitar aqui o vizinho, né, que não estava visitado, no instante 1. Aí eu fui para o outro vizinho aqui, ó, instante 2, descobri o 2 aqui. Aí eu vou olhar os vizinhos dele, que não foram visitados ainda, eu descobri o 1, instante 3, né? Aí depois do 1, eu vou olhar os arcos que saem do 1. Aí eu vou olhar para esse arco aqui, eu vou ver que o 5 já foi visitado, né? Aí como o 5 já foi visitado, eu não vou visitar de novo. Aí eu vou olhar, tem mais algum arco saindo do 1? Não. Então eu finalizei o 1. Então o quarto não é quinto, né, que começa do 0. Então o próximo evento foi finalizar o 1. Então por isso que eu estou colocando 4 aqui, tá bom? Então no instante 4, qual foi o evento que aconteceu? Eu finalizei o 1. Aí eu voltei a recursão para o 2. Aí tem mais algum arco saindo do 2 que eu não visitei? Não. Ah, então nesse instante 5, o que eu fiz? Eu finalizei o 2. Eu cheguei à conclusão que não tem mais nenhum arco para visitar aqui. Aí eu volto na recursão. Aí tem mais algum arco que eu não visitei? Tem. É o arco que vai para o 7, né? Então eu venho para cá. Ah, o 7 não foi visitado ainda. Então, o que aconteceu no instante 6? Qual foi o evento? Eu descobri, então descoberta do lado esquerdo, né? Descobri o vértice 7. Aí eu venho para o 7. Tem algum arco que eu não olhei ainda? Tem. É o arco que vai para o 1. Tá, mas aí o 1 já está visitado, né? Beleza, tem mais algum arco saindo do 7? Não. Ah, então o que aconteceu no instante 7? Eu finalizei o vértice 7, tá bom? Então finalizar é do lado direito, né? Então vou marcar 7 aqui. Aí eu volto na recursão para cá. Tem mais algum arco? Visitei esse arco, visitei esse. Tem mais algum arco saindo do 5 que eu ainda não visitei? Não. Ah, então qual foi o evento que aconteceu? Eu finalizei o vértice 5. Então no instante 8 eu finalizei o 5. Aí eu volto a recursão para o 0. Tem mais algum arco? Eu visitei o 5, né? Aqui saindo do 0. Tem mais algum arco que eu não visitei saindo do 0? Tem. Esse arco aqui, ó. Ah, mas ele vai para o 7, o 7 já está visitado. Ah, então nesse caso aqui é um arco descendente, né? Eu consigo ver que é um arco descendente, né? Mas enfim, o 7 já está visitado, então beleza. Depois, tem mais algum arco saindo do 0 em que eu não visitei? Não. Ah, então o que aconteceu no instante 9? Eu finalizei o vértice 0, tá bom? Aí no instante 10, o que vai acontecer? Ó, eu concluí, eu fechei essa arborescência aqui. Né? Aí o meu algoritmo lá, lembra que ele vai começar do 0, ele falou, ah, comecei a arborescência, aí ele vai para o 1, aí eu falo, o 1 já está visitado, ele vai para o 2, já está visitado, aí ele vai para o 3, ah, o 3 não está visitado ainda. Ah, então começa uma nova arborescência a partir do 3, tá bom? Então no instante 10, o que vai acontecer? Ele vai descobrir o vértice 3, então descoberta é aqui do lado esquerdo, né? Então descobriu o vértice 3. Aí agora eu vou visitar os arcos saindo do 3. Aí ele vem aqui para o 4. Então no instante 11 ele descobriu o vértice 4. Aí agora ele vai olhar os vértices que saem do 4. Então ele vai olhar o 0, já foi visitado. Vai olhar o 1, já foi visitado. Né? Aí tem mais algum? Não. Então no instante 12, o que aconteceu? Finalizei o 4. Aí eu volto na recursão. Falta visitar algum arco? Falta. Esse aqui. Ah, não foi visitado ainda. Beleza. Aí então no instante 13 eu descobri o vértice 6. Aí eu vou olhar os arcos que saem do 6. Ah, tem esse aqui. O 4 já está visitado. Tem o 3, já está visitado. Tem mais algum? Não. Ah, então no instante 14 eu finalizei o vértice 6. Aí eu volto na recursão. Tem mais, já olhei esse arco aqui, já olhei esse. Tem mais algum arco que falta olhar? Não. Ah, então eu finalizei o vértice 3. E aí acabou o algoritmo, tá bom? Então o algoritmo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho do 0 ao 7. Então eu tenho 8 vértices, né? Então eu vou dizer que vai ter 16 eventos. Que cada evento um evento é eu descobrir um vértice, o outro evento é eu finalizar um vértice. Então cada vértice ele vai ser descoberto uma vez e finalizado uma vez. Então vai ter 16 eventos, do 0 ao 15. Beleza? E aí para que eu estou marcando esses eventos todos, né? Então, antes de eu explicar para que eu estou marcando os eventos, né? Assim,
Obviamente a gente já sabe onde a gente quer chegar, né? A gente quer rotular os arcos, né? Então a gente quer saber se o arco é da arborescência, se é cruzado, se é de retorno ou se é um arco descendente, né? E aí a gente vai usar esses vetores aí para saber isso, tá bom? Mas assim, ó, antes da gente ver como é que faz isso, vamos só ver a adaptação que a gente tem que fazer no algoritmo para ter esses números aqui certinho, né? Então é bem fácil, tá? Então até aqui, ó, eu tenho que ter esse contador, né? O time aí, ó, vai ser zerado no começo. Aí, ó, quando eu visito o vértice, eu marco aqui qual era o instante e eu incremento o instante, né? E aí depois que eu olhei todos os vizinhos dele, lá fiz a chamada recursiva, voltou da chamada recursiva, então aí eu vou finalizar o vértice, né? Aí eu marco aqui no vetor F, na posição V, qual foi o instante que eu finalizei. E aí eu tenho que dar um mais no time para ele ir avançando. Tá bom? Então eu marco aqui antes, né, no começo, quando eu descobri, aí eu faço a chamada recursiva para visitar lá os vizinhos, depois que eu voltei de todos os vizinhos, aí eu digo que eu finalizei o vértice. Tá bom? Então, basicamente, essa é a adaptação que faz no código, é bem tranquilo de fazer, né? Então agora só falta agora a gente ver como classificar um arco a partir desses vetores aí D e F, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Um arco VW, né? Esse VW é um arco de arborescência ou descendente, C e somente C. Ele foi o D do V, né? Então o V foi descoberto antes do W ter sido descoberto. Aí, obviamente, o F de um certo vértice qualquer, ele sempre vai ser maior do que o D daquele mesmo vértice, tá? Isso é óbvio, né? Primeiro eu tenho que descobrir o vértice para depois finalizar o vértice, tá? Mas assim, a gente só está encadeando aqui as desigualdades só para, né, assim, para mostrar o D e o F dos dois vértices envolvidos aqui, tá bom? Então esse miolo aqui é trivial, né? Então, certo? O vértice ele sempre vai ser finalizado depois dele ter sido descoberto, tá? Mas o fato é, o que não é trivial aqui, né? Então, assim, o vértice V ele tem que ter sido descoberto antes de eu descobrir o W e ele tem que ter sido finalizado depois de eu ter finalizado o W, tá bom? Então, e aí lembra que assim, né? O C e somente C é uma coisa, A implica B e o contrário, B implica A. Então, arco de arborescência ou arco descendente implica nessas desigualdades aqui. E o contrário também é verdadeiro. Essas desigualdades implicam que esse arco ou ele é de arborescência ou ele é descendente, tá bom? Só que aí os arcos de arborescência, eles são lá no algoritmo, é mais fácil de você rotular, porque você tem um negócio do pai lá, né? Então, se vale tudo isso aqui, aí eu vou olhar lá, se o V é pai do W, então o VW ele tem que ser um arco da arborescência, né? Tá bom? Agora, quando o V não é pai do W, aí então é arco descendente, tá bom? Então o que vai diferenciar aqui nesse caso, né? Então se fala, eu caracterizo desse jeito, mas para eu diferenciar um do outro, basta eu olhar aquele vetor do pai lá. Então se o V for o pai do W, é porque o arco é da arborescência. Agora, se não, ele vai ser roxinho, ele vai ser arco descendente, tá bom? Então eu já sei classificar aqui os arcos roxinhos, né? Os vermelhos a gente já sabia, né? Os vermelhos eram os que estavam lá no vetor do pai, mas agora eu já sei o roxinho também, tá bom? Então vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse VW sendo 0,3, né? Então quando que o zero foi descoberto? Foi no instante 0. Quando que o 7 foi descoberto? Foi no instante 6. Então 0 é menor que 6. Quando que o 7 foi finalizado? 7. Ah, o 7 é maior do que 6, beleza. Quando que o V foi finalizado? Ele foi finalizado no instante 9. Né? O W foi finalizado no instante 7. Então 9 é maior que 7. Beleza, então tá valendo aqui todas essas desigualdades, né? Então beleza, tá bom? Certo? Então intuitivamente, né? Você vai falar assim, pô, da onde o cara tirou isso aqui, né? É porque assim, é claro, né? Assim, ó, se você finalizou esse cara, para você finalizar o zero,
né, você vai ter que voltar na recursão. Então, se o 7 está na mesma arborescência do 0, porque para ser um arco descendente, os dois têm que estar na mesma arborescência, né? Então, assim, para eu voltar na recursão lá no 0, eu tenho que ter voltado na recursão do 7, né? O 0 estava aqui em algum momento, para ele ser ancestral do 7, né? Ele foi descoberto antes, tal. Só que eu não posso ter finalizado ele antes de eu ter descoberto o S. Se eu tivesse finalizado ele antes de eu ter descoberto o 7, é porque o 7 não ia ser. Desculpa, secou a garganta. Vou ter que tomar mais água, peraí. Tem que ter o lubrificante aqui. Se eu tivesse finalizado o 0 antes de eu descobrir o 7 não poderia ser descendente do 0, né? Porque o que acontece? Ó, quando eu estou no 0, eu vou visitar todos os descendentes dele para depois eu finalizar ele. É o que acontece aqui ó, no algoritmo, né? Ó. Você descobriu o V aqui, ó. E aí você faz a chamada recursiva para todo mundo que vai virar filho do S, né? Se não foi visitado ainda, vai virar filho, né? Então, ou seja, eu vou descobrir todos os descendentes dele, né? Porque isso é uma chamada recursiva que vai do filho vai chamar para o neto, do neto vai chamar para o bisneto, tá? E aí você só vai voltar depois que você já visitou todos os descendentes. Aí você finaliza o cara, tá? Então, se eu tivesse finalizado o cara e eu não tivesse finalizado ainda esse 7 aqui, ele não podia ser meu descendente, certo? Tá bom? Então é daí que vem essa intuição aí, tá bom? Agora o arco de retorno. O que caracteriza o arco de retorno? E olha, pessoal, isso é uma coisa que talvez você vá se enroscar um pouco. Então, sabe, pensa bem nisso, pega os slides lá, em vez de só acompanhar aqui pelo vídeo, abre o slide lá você, pensa um pouquinho, tá? Às vezes tem alguma coisa que eu acabei esquecendo de falar, sei lá, tá bom? Ou então algo que eu falei muito rápido, você acabou não pegando. Então, olha lá com calma, vê se você consegue digerir isso tudo aí, tá bom? Então vamos ver agora o arco de retorno, né? O que caracteriza o arco de retorno? Então assim, o arco de retorno, um arco VW, né? Ele é de retorno. Vou esperar o helicóptero. Então o arco VW é de retorno se e somente se o W foi descoberto antes do V, e ele foi finalizado depois do V, tá bom? Porque essa desigualdade do miolo aqui é trivial, né? Tá bom? Então qual que é a intuição disso aqui, né? Para ser um arco de retorno, ó, o que acontece? Lembra que assim, um arco de retorno é quando é um arco que tá apontando para um cara que é ancestral, né? Então ele está saindo de um cara aqui embaixo e voltando para um ancestral, ou seja, está na mesma arborescência, né? Ou seja, isso só vai acontecer quando eu tive que descobrir esse cara primeiro para eu chegar nesse aqui, né? Porque se está na mesma arborescência, então primeiro eu vou descobrir esse cara para depois descobrir esse aqui. Né? Eu vou descobrir o 5 para depois descobrir o 1. Então eu tenho que descobrir o W aqui é o 5 nesse exemplo. Né? Então eu vou ter que descobrir o W primeiro, tá bom? Beleza. Só que aí eu finalizei o V antes de eu ter finalizado o W, tá? Então assim, pô, quando eu fui olhar, quando esse arco aqui ele tava olhando aqui para cima, e eu tô falando assim, eu já finalizei esse 1, né? E eu ainda não finalizei o V, né? Nossa, agora deu um tchan aqui. Tá, é porque assim, você tem que olhar assim, você tem que ver que assim, né, no nosso desenho aqui, é fácil ver, né, que o 5 está em cima do 1 na arborescência. Agora a gente tem que ver que assim, olhando só para esses Ds e esses Fs, a gente tem que tentar ver propriedades aqui que mostrem isso pra gente, né? Então assim, se o W, que é esse cara aqui, ó, desculpa, o V, né, que é o cara que está embaixo, que é o 1, ele foi finalizado antes do W, significa que ele está mais embaixo na arborescência. Porque lembra que na busca, você sempre, para você voltar na recursão, você tem que finalizar o cara que está embaixo.
Então o cara que está mais para baixo é o cara que foi finalizado primeiro. Então primeiro eu finalizei esse cara para depois finalizar esse, aí depois eu finalizo o 7 para depois eu finalizar o 5. Então desse pedacinho aqui ó, da arborescência, o 5 ele foi o último cara a ser finalizado, tá bom? Então portanto ele sempre vai ser finalizado depois dos descendentes dele, tá bom? Então para o arco ser de retorno, é porque esse W aqui para onde está retornando o arco, ele tem que ter sido finalizado depois da outra ponta aqui, né? Que é a ponta que está mais embaixo. Certo? Então é daí que vem essa intuição aí. Beleza? Então é isso que caracteriza o arco de retorno. Tá bom? Agora falta só o arco cruzado, né? Como que a gente caracteriza o arco cruzado? Tá? Então um arco VW, ele é cruzado C e somente C. O W foi descoberto antes do W... essa parte é trivial. Tá? Essa parte aqui é a parte trivial da desigualdade, né? Que ele sempre vai ser finalizado depois de ter sido descoberto, né? Então essa parte aqui, as extremidades são triviais, né? Então o que conta mesmo é isso aqui, ó. O arco, quer dizer, o vértice W, ele foi finalizado antes do vértice V ter sido descoberto, tá bom? Isso é o que caracteriza o arco ser cruzado, tá bom? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos ver esse arco é 4, 0. Então o V é 4, o W é 0, tá bom? Então no caso ó, dessa busca, quando eu descobri o 4, lembra que nessa ordem aqui, ó, eu tinha construído essa arborescência para depois construir essa outra aqui, né? Então, no momento em que eu visitei, que eu descobri o 4 na minha busca, que foi no instante 11, né, que está marcado aqui, eu já tinha até finalizado o 0, né? Eu já tinha feito a descoberta, eu já tinha começado essa arborescência e eu não conseguia alcançar o 4 a partir daqui do 0, eu tinha finalizado essa arborescência, tá bom? E aí, então, ou seja, vai ser um arco cruzado, tá bom? Agora, então, esse é o caso em que eles estão em arborescências distintas, né? Mas no caso em que eles estão na mesma arborescência, que nem aqui, ó, 6 para 4, né? Mas a caracterização é a mesma. Então, assim, no momento em que eu descobri o 6, que foi no momento 13, eu já tinha finalizado o vértice 14, tá bom? Que eu finalizei ele no instante 12. E eu descobri o 6 no instante 13. Beleza? Então é isso que caracteriza o arco cruzado, tá bom? No fundo, pessoal, a intuição, porque assim, ó, os arcos, eles só têm essas 4 possibilidades, né? Ou é uma dessas 4 cores. Ou ele é um arco de arborescência, ou ele é um arco de retorno, ou ele é um arco descendente, ou ele é um arco cruzado, tá bom? Se você for olhar aqui, ó, nas desigualdades, né? Então lembra que, tem coisa que você não pode trocar aqui, né? Você não pode olhar o caso em que um vértice é finalizado antes dele ser descoberto, tá? Então o D do F sempre vai ser menor do que o F, desculpe, o D do W sempre vai ser menor do que o F do W. E o D do V sempre vai ser menor do que o F do V, tá bom? Então se você for olhar as possibilidades aqui, ó, a gente está explorando todas as possibilidades, né? Nesse caso, vai ser descendente ou vai ser arborescência? Nesse outro caso, vai ser retorno. E aí, no caso que sobra, vai ser o arco cruzado, tá bom? Então, a intuição do cruzado acaba meio que sendo assim, pô, se você está num caso em que você nega ele não é retorno, ele não se enquadra nesse retorno, e ele não se enquadra em ser nem descendente nem arborescência, né? Ele nega essas desigualdades. Então, se ele furar essa ou furar essa, aí, tipo, você cai no caso do cruzado, entendeu? Então, a intuição do cruzado é essa. Tipo assim, se você não caiu no caso de ser de retorno, nem no caso de ser arco de arborescência, nem no caso de ser arco descendente, então você só pode ser arco cruzado. Tá bom? Essa que é a intuição aí do arco cruzado, aí de como classificar ele, né? Ele é classificado a partir da negação
dos outros lá, das propriedades dos outros. Tá bom? Então, conclusões aqui, ó. Como que classifica os arcos? Tá bom? Um quadro aqui, resumido. Ó. Tá aqui as desigualdades, tá? No caso aqui, as desigualdades são as mesmas para arco de arborescência e para arco descendente. O que vai fazer a distinção é o vetorzinho do pai lá, né? Tá bom? Beleza, então esse aqui é o resumo da situação. Tá bom, pessoal? Era isso. Acho que ficou um pouco longo aí, mas, enfim, um pouco. Tem bastante informação aí, mas acho que não tem nada muito complexo aí. O complexo é mais ir com calma, indo devagar, aí você vai no seu ritmo, tá bom? Se você achar que eu passei rápido demais, pega os slides, pensa um pouco, tá? É normal, às vezes a primeira vez que a gente pega as definições, a gente se embanana um pouco, porque é muita informação, né? Então, às vezes a gente se embanana, não é nem porque é difícil, é porque tem muita informação, tá bom? Então aí você passa de novo, até você, né, memorizar isso aí. Beleza, pessoal? Tudo de bom, qualquer dúvida, mandem lá no nosso grupinho do WhatsApp. Beleza? Abraços aí para todos. Tchau, tchau.